Agora sim, espero que esteja gravando. Então, pessoal, mudei aqui o ângulo aqui da sala, porque quando eu sento ali na mesa para gravar, a Bianca se incomoda e vem atrapalhar a gravação. Então, espero que aqui ela fique um pouquinho mais distraída. Eu vim agora fazer para vocês o videozinho um bate-papo do aniversário, de como foi a festa de aniversário de 2 anos dela, tá? Eu anotei bastante coisas aqui, eu tenho que olhar aqui uma colinha, por isso que eu olho para baixo de vez em quando, porque eu não consigo memorizar tudo e eu fico nervosa. Mesmo sem tendo ninguém aqui na minha casa, só tá eu e a câmera, eu sou extremamente tímida, então eu tenho uma certa dificuldade em falar, em raciocinar quando eu tô gravando, tá? Exatamente por isso que eu insisto em fazer os vídeos, eu quero melhorar isso. Então, eu vou fazer esse bate-papo com vocês, tá? Outro detalhe, vocês vão ver que eu vou começar a postar vídeos não muito recentes, vídeos mais antigos que estavam perdidos no meu computador. E eu resolvi que eu vou postar, depois não sei se vocês vão gostar ou não. Então vai ter vídeo quase todos os dias. Eu descobri que dá pra programar, né? Não sabia isso até hoje. A entrada dos vídeos na internet, isso é muito legal pra mim, porque a internet, quando eu estou aqui na casa da minha mãe, a internet é ótima. Mas quando eu estou na minha casa, a internet é a rádio. Então é terrível. Às vezes eu não consigo responder as pessoas, às vezes eu não consigo responder os comentários, às vezes eu não consigo fazer comentário nos vídeos das pessoas. Normalmente eu consigo assistir, mas a internet é muito ruim e às vezes fica sem internet por dias, tá? Quando dá qualquer problema com vento, com antena, às vezes eu fico lá e lá não pega celular também, então eu fico totalmente isolada da internet. Então esses vídeos programados é bem legal porque eu posso programar ali pra semana sempre que eu tô aqui na casa da minha mãe. Então achei bem interessante essa opção. Então eu acredito que se tudo der certo vai ter vídeo todos os dias por um tempinho, mas eu vou estar algumas coisas vocês vão estranhar. Eu vi que tem vídeos ali que eu achei que é interessante, que pode ser interessante para algumas pessoas, então eu vou postar, mas eles já são mais antigos, tipo de papinha, coisas assim que eu tinha feito quando a Bianca era bem pequenininha, tá, pessoal? Vou só confirmar aqui se tá gravando. Então, pessoal, retomando, a festa foi para 55 pessoas, foram 55 pessoas exatamente, tá? Teve algumas pessoas que faltaram, que são parentes, que moram longe, moram a 300, 400 quilômetros daqui, normalmente eles vêm, mas como eu fiz uma festa numa segunda-feira à noite, ficou complicado para eles, então eu já sabia com antecedência que eles não viriam. Então eu fiz aqui um esquema, claro que vai ter coisa que eu esqueci ou que ficou faltando, mas um esquema geral dos meus gastos, tá? No espaço e na decoração local da festa, eu paguei R$500, por isso que foi na segunda-feira, ficou metade do valor, teve 50% de desconto. Uma plaquinha que ficou no fundo ali no painel com o nome da Bianca, R$50. De salgados eu gastei R$400. De bebidas, 160. De doces comprados, R$200. Descartáveis, forminhas e rendinhas, eu não fiz esse cálculo, tá? Bolo de 6 quilos ficou R$120. Doces feitos em casa ficou uns R$200. Os personalizados ficou R$682. O preço de custo, porque eu fiz tudo, tá? Então, eu vou falar pra vocês também a minha real opinião dos personalizados. Acho que tem gente que não vai gostar, mas é a minha opinião, tá? E os toppers que eu usei nos docinhos custou R$10. Que legal, amor. O que você pôs aí dentro? Hã? Uma caneta! Muito legal. Põe giz de cera dentro. Guarda giz de cera aí dentro. No final das contas, eu fiz as lembrancinhas para as crianças, que eram aquelas latinhas, e fiz as lembrancinhas para os adultos, mas não teve lembrancinhas. Eu utilizei tudo como personalizado. Eu achei que ia chamar menos atenção, tá? Porque acho que já vou entrar nisso ou não, mas não vou falar sobre isso. Estou muito atrapalhada. Então, não teve lembrancinhas. As pessoas onde eu moro, porque depois que a gente entra nesse mundo do YouTube, parece que o normal é fazer festa personalizada. Mas não é o normal para as pessoas que eu conheço. Quando você vai em uma festa chique por aqui, você vai encontrar aquelas prateleirinhas com alguns personalizados que a pessoa leva, escolhe um ou dois ali e leva embora. Mas não vê essa mesa cheia, aquele monte de coisas, tá? Então, isso, de certa forma, eu acredito que isso faz parte do ser humano. Tudo que é um pouco diferente, as pessoas têm um certo preconceito, um certo complexo.
tem um certo pé atrás com tudo que é diferente. Então, eu resolvi não... Tipo assim, eu gosto muito dos personalizados, eu sempre gostei de artesanato, então isso é uma forma que eu me satisfaço nessa parte de artesanato e fica lindo, né? Eu acho lindo, quanto mais coisas tem, as pessoas do meu convívio, as pessoas que eu conheço acham lindo, minha família fica todas doidas, ansiosas, esperando para ver o que eu vou inventar. Mas eu acho que de forma geral, assim, as pessoas não... Eu resolvi não exagerar, eu não quis que ficasse muito exagerado, porque claro que isso não é problema de ninguém, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, mas eu resolvi tentar não causar essa coisa toda, tá? Então, na hora lá, eu optei por colocar o que seriam as lembrancinhas, distribuir uma quantidade menor e ficou como personalizado, tá? Então, pegou quem quis. Crianças tinham muito poucas, tinham crianças bem pequenas, em torno de 6 crianças, então não era um problema. A Bianca tá aqui tentando derrubar a máquina. Olha lá, Luna. Eu vou assistir. Você vai assistir aí? Deita aí, bem bonitinha. Tem as sacolinhas que eu ia mostrar pra vocês, elas não estão aqui, vou ver se depois eu consigo fazer o resto do vídeo em algum lugar e mostrar, tá? Que foi distribuído os personalizados. Então vieram 55 pessoas, 7 crianças e faltaram 20 pessoas de longe, que eu já sabia que ia faltar, como eu já comentei. Não vou conseguir continuar gravando esse vídeo. Ó, a Luna vai ficar triste. O cardápio salgado eram mini hambúrgueres, mini cachorro-quentes, croissant salgado, coxinha, quibe, pastel, risole, empadinha e mini pizza. Sobrou um pouco, tá? Sobrou bem pouco. Teve coisas que até acabou. A padaria, nesse dia, ela se atrapalhou bastante. Primeiro eles me ligaram que os mini hambúrgueres não tinham ficado tão mini assim. Então eles sobraram até bastantinho. Era uma delícia, adorei. Mas eles ficaram mais grandes, então, na verdade, pra mim não teve problema, porque o preço já estava combinado, mas a padaria pode ter tido um prejuízozinho com isso. E aí eles atrasaram na entrega, quando eu fui buscar não estava tudo pronto, mas foi pouco tempo e eles me levaram no local da festa, daí o que não estava pronto. Joga pra mim. E daí eu fiz o pagamento no cartão de crédito. Quando chegou a fatura do meu cartão que eu fui confirmar, em vez de R$400, eles me cobraram R$4. Então, coitados, né? Entraram bem. Claro que quando eu fui lá, a mulher nem acreditou. No final, eu acabei pagando R$350. Porque, assim, isso é a opinião de cada um. Então, o que eu vou falar aqui é simplesmente a minha opinião. Mas eu acho que quando a gente pega... Por isso que o Brasil não vai pra frente. Tem muita gente que até me criticou por isso. Mas isso se chama honestidade, né? Então, se você pega um troco... Na minha opinião, tipo, se alguém te dá um troco errado, ou como aconteceu ali a cobrança do cartão errado, eu identifico, eu sei que foi um erro e eu não devolvo, pra mim é roubo, não é diferente, tá? Você não foi lá e roubou de propósito, mas se você sabe que isso aconteceu, na minha opinião, a obrigação é devolver, do contrário é roubo. E daí eles ficaram super surpresos, porque ninguém faz isso. E ele insistiu que queria me dar um desconto. Falei que não precisava, mas no final eles cobraram só R$350 e agradeceram bastante, tá? Ai, nenenzinho da mamãe. Eu tenho bom? Você tá fazendo arte. Ó, tá. Tá difícil, pessoal, mas se eu não gravar assim... Depois eu não gravo. Agora vai buscar, você derrubou. Hã? Vou tentar continuar mais um tempinho, pessoal. Então, sobre o cardápio de doces, tá? Tinha brigadeiro, beijinho, casadinho, cajuzinho, doce de leite com castanha, brigadeiro branco com nozes, limão, morango, doce de leite ninho e bombons e doces caramelados que foram comprados. Sobrou muito doce, mas era a minha intenção, porque eu queria levar no local onde eu trabalho. E também um pouco que sobrou que eu não levei, eu congelei, fica ótimo depois pra comer, tá?
O bolo era 6 quilos, foram divididos em 2 bolos, então tinha 2 bolos de 3 quilos. Um bolo sobrou inteiro e eu congelei, e sobrou 1/3 do outro bolo também. Então eu congelei o bolo e os docinhos que sobraram. Forma de servir, não tinha garçom. A minha intenção era ter arrumado as mesas ali e as pessoas iam se servir à vontade conforme bem entendessem, mas isso acabou ficando meio atrapalhado. Então faltou faca, que eu esqueci, não tinha lá. E tinha uma faca daí que eu consegui, e eu levei também só um abridor de garrafa. Então a gente teve que servir um pouco, tá? Mas não foi nada assim, eram tudo pessoas muito próximas, muito queridas, muito conhecidas. Então não teve grandes problemas, mas assim, aí a gente servia as bandejinhas, levando nas mesas, se deixando uma grande quantidade nas mesas, e as pessoas também estavam livres para repor a própria comida. Mas aí, por falta de faca para montar o cachorro quente, atrapalhou um pouquinho. Bebidas tinha Coca-Cola, Guaraná, cerveja Skol de litrão, suco de uva, água mineral, água com gás, cerveja sem álcool e cerveja preta. A chegada, a Bianca era para ela atrasou meia hora, eu fui sozinha, porque a gente mora no sítio, né, fica uns 15 quilômetros da cidade, é perto. Mas eu fui primeiro porque eu ia passar na padaria buscar os salgados, eu ia fazer algumas coisinhas, e daí minha mãe ficou de terminar de arrumar ela, que sempre a gente acaba se enrolando ali nas arrumações de última hora, e ficou de levar ela, era para chegar 15 minutos antes, por causa da fotógrafa. Então teve fotógrafa na festa, mas ela não ficou pra tirar fotos de toda a festa, assim, pra ficar todo o período de festa. O que eu combinei é que ela chegaria ali antes da festa, uns 15 minutos antes, e tiraria fotos mais da Bianca, ali um pouquinho da decoração, que seriam as fotos que eu faria no lugar de fazer as fotos de estúdios. Então eu combinei a compra só de 20 fotos. E coitada da fotógrafa, né? Acabou atrasando a chegada da Bianca, mas ela foi super legal. Tirou bastante fotos, ficou no comecinho da festa e deu super certo. Então, ainda eu compraria 20 fotos a R$14 cada foto, e ela me daria os CDs com as fotos, tá? Outra coisa que teve uma falhazinha foi com relação ao monitor. Claro que eu decidi que ia ter monitor de última hora, só tinham 7 crianças, mas eu acho bem perigosa ali com as crianças pequenas, eu acho bem perigosa, deixa eu jogar pra você. Eu acho bem perigosa ali a cama elástica, as crianças pulando, então a gente tem que ficar de olho. Eu preferi pagar o monitor custaria R$90, e o monitor de última hora não deu pra arrumar outro, tá? Não achei legal. Não achei isso legal. Gente, é coisa de maluco fazer vídeo agora com a Bianca acordada. Por isso a dificuldade de fazer vídeo. Deixa eu continuar aqui. Então, o monitor de última hora não tive que pagar os R$90, mas também as crianças, a gente esquecia da Bianca. Esquecia. Uma vez eu encontrei ela presa lá na escadinha da cama elástica, se divertiu pra caramba, mas assim, realmente eu preferia que tivesse um monitor por questão de segurança. Então, assim, eu fiquei bem satisfeita, bem feliz com a festa. Imprevistos eu acredito que sempre tem, sempre vai ter, é muito difícil, assim, a perfeição. Claro que é possível, mas é bem difícil, então eu nunca espero por isso, tá? Sobre os personalizados. Então eu tinha 235 personalizados, média de 5 personalizados por pessoa. A distribuição eu deixei uma parte guardada, eu não pus tudo na mesa, por aquele motivo que eu falei, para não causar para não causar falatório. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, mas eu consigo entender que as pessoas têm essa dificuldade de aceitar como normal algo que elas não estão acostumadas. E vai ter aqueles que vão falar que é desnecessário, então eu não pus tudo na mesa, eu pus só o suficiente para ficar bem legal, bem bonito do jeito que eu queria, mas eu deixei a distribuição as pessoas pegarem sozinhas, tá? Eu nunca tive problemas com isso. As pessoas são bem comportadas nesse sentido, ninguém ataca a mesa, muito pelo contrário, quando você libera para pegar, você tem que falar, vai, pode pegar, pega mais um, eles são bem controlados, tá? Eu acho que se eu colocasse algum tipo de cartaz ali, como muita gente tem que fazer, eu acho que eles iriam até se ofender.
Então, depois que todos tinham pegado os personalizados que queriam, aí sim eu distribuí as sacolinhas. A minha opinião sobre os personalizados, a minha opinião. Então, as pessoas da minha família, como eu já falei, elas adoram, me dão o maior apoio, eu adoro fazer, eu sempre gostei de artesanato, e o artesanato pra mim sempre eu sempre tive custos, né? Eu já fiz arte francesa, decoupagem, então isso tudo tem custos. Então, na verdade, agora simplesmente, você achou a bolinha. Simplesmente eu foquei para as festinhas. Então, todo aquele material, tudo que eu gastava em cursos, em coisas assim de artesanato em gerais, então, pessoal, voltando ao assunto dos personalizados, né? Então, como eu já falei, todos da minha família adoram, as pessoas que convivem me dão a maior força. Pra mim, vale muito a pena fazer os personalizados, porque eu gosto muito, muito mesmo de artesanato. Então, como eu já falei, não sei se gravou ou não, vou falar de novo, porque tá uma confusão gravar vídeo hoje. Mas, assim, eu sempre gastei bastante com artesanato, porque inventam cursos, tem que comprar todo o material e tudo, é uma coisa que eu gosto muito. Depois que a Bianca nasceu, ficou difícil, né, fazer esses cursos. Eu já fiz arte francesa, decoupagem, tudo que aparece eu vou fazer. Eu faço um pouquinho de cada coisa, não faço muito de nada. Mas aí, os personalizados, quando eu descobri esse mundo, foi uma coisa muito legal, porque daí eu consigo fazer em casa, a gente vê as dicas, aprende tudo pela internet. Então é um custo que eu já teria, então eu não considero um custo que seja só pra festa. Se eu considerasse um custo só pra festa, não valeria a pena, na minha opinião, com os preços que eu encontro pra comprar aqui na minha cidade. Por exemplo, uma caixinha de papel, eu tenho a máquina Silhouette, que não valeria a pena eu ter essa máquina só pra fazer pra Bianca, porque eu realmente gosto disso. Então, pra mim, vale a pena sim fazer só pra Bianca, que eu não tenho paciência de ficar cortando, não tenho mais tanto tempo e paciência pra ficar fazendo tudo manualmente, né? Mas assim, cada caixinha simples, assim, as mais simplesinhas, sai em torno de R$1 pra mim o custo do papel, só do papel. Então, talvez sairia muito mais. Se eu não gostasse de pôr a mão na massa e de artesanato. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é quinta-feira, eu comecei gravando esse vídeo ontem, quarta-feira. Não, hoje é sexta-feira. Eu comecei gravando esse vídeo ontem, quinta-feira. Eu estava ainda na casa da minha mãe, tá? Não foi possível concluir porque a Bianca não me permitiu, não teve jeito. Mas então agora eu vou falar um pouquinho só referente aos personalizados, a minha opinião sobre os personalizados. Isso é simplesmente a minha opinião. Claro que tem gente que concorda e tem gente que não concorda. Mas, na minha opinião, os personalizados eles ficam muito, muito, muito caros, tá? Eu até tinha comentado, eu acho que cada caixinha fica no custo de R$1. Não, não é R$1 em papel apenas. Mas se você colocar ali a lâmina da Silhouette, base, cola, nananã, eu imagino que fica em torno de R$1 mesmo. Pelo menos, tá? As mais simples ficam em torno de R$1 cada caixinha. Então, eu fiz os cálculos, olha, por tudo que eu calculei, nessa festa eu gastei em torno de R$2.100, sendo que desse valor, R$700 foram de personalizados. Eu não acho que os personalizados são necessários, mas eu acho eles lindos e gosto muito de fazer, por isso faço e vou continuar fazendo, tá? Se eu não gostasse de fazer, depois que você conhece esse mundo do YouTube, você começa a achar que é uma coisa normal e que todo mundo, e que é assim, que toda festa tem que ter personalizados. Mas não é. Como eu já falei, nas festas mais chiques aqui das pessoas dos meus convívios, vai ter ali personalizados, mas para cada pessoa levar uma ou duas coisas no máximo, tá? Então não é uma coisa assim normal. Na festinha de 1 ano da Bianca eu tinha um exagero de coisas. E ninguém falou nada, ninguém me criticou. Mas eu senti assim, sabe? Tipo, eu achei que exagerado, que era muita coisa, as pessoas encheram as sacolas. E na minha opinião, eu acho isso desnecessário. Eu acho desnecessário, então esse ano eu de propósito segurei alguns personalizados para distribuir para pessoas que eu queria que não vieram na festa, que não foram convidadas no meu trabalho. Eu não pus tudo na mesa para não causar aquele impacto de excesso de coisas, tá? Eu coloquei o suficiente para enfeitar, mas de forma que não ficasse exagerado. Ninguém tem nada a ver com isso, mas isso foi algo que eu decidi fazer esse ano. E assim,
tem um custo alto. Então, como eu falei, R$2.100, R$700 são de personalizados. E assim, quando fazer os personalizados? Quando eu acho que é aceitável? Eu acho que é aceitável você investir todo esse dinheiro em personalizados, primeiro se tiver sobrando dinheiro, ou para fazer a festa dos sonhos, tá? Então, claro, você pode ali investir um dinheiro, tudo para fazer, tipo, a festa de 1 aninho, ou vai fazer a festa dos sonhos 7 anos ou 5 anos, aí cada um vai decidir quando que vai fazer a festa dos sonhos para os filhos. Então, é um momento em que a festa precisa de um certo glamour e nada melhor para ficar diferente mesmo de propósito é esse número grande de personalizados. Mas o que eu não acho legal é que isso seja todos os anos de forma muito exagerada. Aqui, na minha região, para as pessoas do meu convívio, tá? Então, para ter a festa dos sonhos, se você tiver dinheiro sobrando, nada te impede de ir lá e comprar 1.000, 2.000, 10.000 reais em personalizados para enfeitar a sua festa, que realmente fica linda, né? Fica muito diferente. Ou para quem trabalha ou quer trabalhar com artesanato, que nada melhor do que você divulgar o seu trabalho realizando as festas dos seus próprios filhos, onde as pessoas vão conhecer o seu trabalho. E, em último caso, que é o meu caso, para quem gosta de artesanato. Então, o que eu estou gastando em personalizados, eu não estou considerando como um custo da festa da Bianca. Eu simplesmente foquei tudo que eu sempre gastei fazendo curso de decopagem, de cartonagem, de scrap decor, todos esses cursos que eu sempre gostei de fazer, eu foquei agora para as festinhas de aniversário da Bianca. Então eu sempre tive cursos com artesanato, com cursos que eu fazia, já pulava para outro, nunca aprendia muito de nada, mas sempre tinha uma noção de um pouquinho de tudo. Então eu foquei para as festinhas da Bianca, então no meu caso, eu não considero como um custo para Bianca, tá? E assim, outra coisa, tipo, agora, alguém pode falar, mas com esse dinheiro você podia ter comprado um super presente para Bianca, que às vezes até é algo que ela tá querendo ou algo a mais. Aí, entre outra questão, que eu posso até deixar minha opinião, né, mas assim, não tenho certeza nem do autor, se foi Augusto Cury, eu não sei. Eu sei que eu li e concordo com isso, que a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente pode comprar as coisas para os nossos filhos, mas isso não faz bem para eles, tá? O excesso de coisa e eles terem tudo quando querem, ou às vezes até mesmo antes de querer, eu me pego muito fazendo isso, e a partir de agora, que a Bianca fez 2 anos, eu tô tentando me policiar. Então às vezes eu tô dando as coisas para ela que eu imagino que ela vai gostar antes mesmo dela querer. E isso pode ter consequências no futuro, sabe? Consequências psicológicas. Porque é importante que as crianças aprendam a lidar com pequenas frustrações, a não ter tudo o que quer, a terem certas restrições para o desenvolvimento psicológico delas. E então eu acho muito aceitável sim você investir ali para enfeitar uma festinha de aniversário, que na verdade é um prazer para você, porque não vai mudar para a criança ela vai gostar mesmo ali. É dos colegas, é das festas, é do presente, é da cama elástica, é de alguns brinquedos, tá? O personalizado eu acredito que não vai mudar nada na vida e na alegria da criança por essa festa. Mas você pode, assim, gastar nisso e não comprar tudo em brinquedo, porque às vezes não é que você não possa comprar um brinquedo, você não deve dar tudo o que você pode pro seu filho. Então eu não vejo nada de errado nisso, tá? Mas é claro que existem prioridades. Por exemplo, às vezes você não vai colocar a criança num curso de inglês porque tá sem dinheiro, não vai pôr a criança numa natação porque tá sem dinheiro, e aí de repente gastar R$1.000 em personalizados para uma festinha é muito fácil. Você praticamente paga a mensalidade do ano todo, né, com esse valor. Então resumindo, a questão é assim, cada um tem a sua realidade, tem a sua opinião, tem o seu estilo de vida, então não existe o certo e o errado, né? Então por isso que essa é só a minha opinião e eu tô explicando pra vocês como que eu pretendo seguir nas festinhas nos próximos anos, tá? E o porquê que eu não vou fazer sempre festas grandes. Então é isso, pessoal. Beijos pra vocês. O vídeo vai ficar confuso, espero que vocês me perdoem, mas tá difícil e é a forma como eu consigo fazer. Beijos e até o próximo vídeo.